Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sábado, dia 4 de março de 2023, é o primeiro sábado do mês. Lembrando que a Santíssima Virgem pediu à irmã Lúcia a guarda dos 5 primeiros sábados. A Santíssima Virgem disse à irmã Lúcia de Fátima que ela era muito ofendida pelos homens que desprezavam a sua Imaculada Conceição, a sua virgindade perpétua, que desrespeitavam as suas imagens. E a Santíssima Virgem pediu uma reparação. Ela disse que durante 5 primeiros sábados ao longo do mês, ela pediu que os homens pudessem fazer uma comunhão e oferecer essa comunhão em reparação ao seu Imaculado Coração. Rezar um santo terço em reparação ao seu coração imaculado. Fazer 15 minutos de meditação em reparação ao seu coração imaculado e confessar-se. E sendo que essa confissão pode ser até 5 dias antes ou até 5 dias depois, mas que essa confissão seja em honra e com a intenção de reparar as ofensas e os ultrajes que Nossa Senhora tem sofrido em seu Imaculado Coração. Posteriormente, Jesus apareceu novamente à irmã Lúcia. E a irmã Lúcia perguntou se essa confissão podia ser até com um tempo maior. E Jesus disse que sim, podia ser até com um tempo maior. Contanto que, no primeiro sábado, ao receber a comunhão em reparação ao Imaculado Coração de Maria, a pessoa estivesse em estado de graça. Por isso, nesse primeiro sábado de março, ofereça a Nossa Senhora essa reparação, esse consolo ao Imaculado Coração de Maria. Comunhão reparadora, confissão reparadora, oração do terço e 15 minutos de meditação. Meditando nesses 15 minutos um dos mistérios do Rosário, ou até mesmo todos os mistérios do Rosário. Nossa Senhora tem sido muito ofendida. A sua mãe tem sido muito ofendida. Você, como filho, precisa consolar e reparar o coração da mãe. Nossa Senhora conta com você. O evangelho desse sábado está em Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48. Diz a palavra: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, mais uma vez nesse tempo quaresmal, Jesus nos chama à santidade, nos chama à perfeição, nos dá uma ordem: sede santos, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E para sermos santos, precisamos seguir os passos que o próprio Senhor Jesus nos apresenta nesse evangelho de hoje, os passos da caridade. Ontem Jesus nos falava que a caridade é o vínculo da perfeição, que é o vínculo da santidade. Hoje Jesus nos mostra que essa caridade deve ser ilimitada, que esse amor deve ser ilimitado. Porque se nós queremos ser perfeitos como o nosso Pai Celeste é perfeito, se queremos ser, então, parecidos com o nosso Pai, precisamos fazer o bem a todos, como Ele, Deus, nosso Senhor, faz bem a todos. Ele faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Ele faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Ele cumula de graças, de benefícios, até mesmo a vida dos iníquos, esperando que eles se convertam, esperando que os pecadores voltem a Ele. O Senhor tem paciência. Queridos, a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte.
Cada vez que o homem peca, ele é merecedor do inferno. E a justiça imediata seria que Deus mandasse o homem diretamente ao inferno. Quantas pessoas, então, que se salvaram, que eram pecadores, que eram iníquos, que se salvaram, que se converteram porque Deus faz o bem até aos seus inimigos. Foi o que o próprio São Paulo diz: quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou primeiro. Deus se fez homem e veio morrer por nós na cruz, quando estávamos em estado de pecado, inimigos de Deus. Quantas vezes nós pecamos mortalmente, infelizmente, cometemos pecados mortais, adultério, homicídios, prevaricações da graça. E o Senhor, na sua misericórdia, envia sobre nós a graça do arrependimento. E quantas pessoas hoje estão no céu e que durante muito tempo foram inimigas de Deus, como o próprio São Dimas, que a gente venera na igreja como o bom ladrão. Não que ele seja bom quando era ladrão, mas a bondade de São Dimas está na sua conversão, no seu arrependimento. Ele era inimigo de Deus, mas na cruz, morrendo na cruz, Jesus olhou para o lado, viu São Dimas, que também morria na cruz, uma morte semelhante à dele. E Jesus enviou então a graça de arrependimento ao coração de Dimas e ao coração de Gesmas, o mau ladrão, que a tradição chama de Gesmas. A diferença é que Dimas abriu seu coração, deixou-se tocar pela graça de Deus. E Jesus usou o bem para aquele que era mau. Jesus fez o bem para aquele que era iníquo. Assim também nós. Se queremos ser perfeitos, se queremos ser a imagem e semelhança de Deus, se queremos ser filhos do Pai do céu, precisamos fazer o bem a todos. Isso é amor. Amor nada mais é do que fazer o bem. Se você quer ser filho de Deus, se você quer entrar no céu, você precisa ser parecido com Jesus. E essa semelhança com Jesus se dá exatamente nisso. Fazer o bem a todos, até aqueles que te fazem mal. É difícil. É difícil. Mas com o auxílio de Deus faremos proezas. Salmo 59, versículo 14. Com o auxílio de Deus faremos proezas. É difícil. Mas Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz que a Deus tudo é possível. E Mateus, capítulo 7, versículo 7, o Senhor diz: pedi, recebereis, buscai, achareis, batei, e a porta se abrirá. Então não tenha medo. Peça, busca, bata. Peça a Deus hoje a graça de amar, de ser semelhante a Deus, de amar a todos, até aqueles que não merecem ser amados. Lembrando que nós, sobretudo, muitas vezes, não merecemos ser amados por Deus, mas Ele nos amou primeiro. E se você está hoje assistindo esse vídeo, lembre-se, quantas vezes você ofendeu a Deus, quantas vezes você traiu a Deus, e Ele continuou enviando sobre você, sobre a sua vida, graça sobre graça. Assim como São Francisco de Assis, que viveu uma vida de pecado, buscando a vaidade desse mundo, e ao estar preso na prisão de Perúdia, ouviu o Evangelho, foi tocado pela graça do Evangelho, e começou um lindo processo de conversão. Assim como Santo Agostinho de Hipona, que era maniqueu, que era um herege, mas que foi tocado pela graça de Deus ao ouvir a pregação do bispo. A pregação do bispo de Milão, Santo Bispo de Milão, pregando. Santo Atanásio, pregando. Tocou o coração de Agostinho e ele se converteu. Ele era inimigo de Deus, tocado pela graça, pelo bem de Deus, se converteu. São Francisco de Assis estava em estado de inimizade com Deus porque estava em estado de pecado mortal, mas tocado pela graça do Evangelho, se converteu e recomeçou uma vida nova. Deus faz bem a todos, faz chover sobre os justos e sobre os injustos, envia a sua graça sobre os justos e sobre os injustos. Se você quer ter um lugar no alto da montanha, se você quer ser verdadeiramente filho do Pai do céu, você precisa ter as mesmas feições de Deus. A feição, o rosto de Deus é o amor. Por isso, ame a todos sem limite, porque o amor, a caridade, é o vínculo da perfeição.